Existe uma imagem muito distorcida sobre a magia na atualidade. Então, quando alguém escuta essa palavra, normalmente ele imagina uma dessas três coisas. Ou ela imagina algo fantasioso, ou ela imagina algum tipo de religião um pouco mais oculta, ou algum tipo de superstição mesmo. Mas durante séculos, a magia ela foi estudada como um caminho de conhecimento humano. Então, filósofos estudaram magia, místicos estudaram magia e cientistas também, né, os cientistas antigos também estudaram magia. E não porque acreditavam em truques sobrenaturais, mas porque entendiam a magia como uma investigação profunda sobre a consciência, sobre os símbolos, sobre a mente, sobre a natureza, sobre a transformação humana. Então, nesta videoaula, eu quero te mostrar o que realmente significa entrar no caminho mágico, conforme um pouco da minha experiência e o que eu trago aqui ao longo de anos de estudo. Sem fantasia, sem sensacionalismo, sem promessa absurda. É algo bem mais pé no chão, para que você possa começar, se você estiver começando, ou se você já começou e está um pouco perdido ainda, precisa retornar e firmar os seus pés e seguir uma direção. Porque talvez o maior segredo da magia seja este. O verdadeiro iniciado, ele não busca fugir da realidade. Na verdade, ele busca enxergá-la com mais profundidade. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Cândido, fundador e idealizador aqui da Escola de Magia Clássica, e se você busca uma compreensão mais profunda dentro dessa tradição culta da magia, está aqui no lugar certo. E neste vídeo você irá compreender o que significa realmente entrar no caminho da magia, porque a magia é uma forma de linguagem, a gente vai ver um pouquinho sobre, qual que é o primeiro choque que todo iniciante neste caminho acaba se defrontando, ou quem já está nesse caminho também, quando se depara com outro sistema mágico, qual é o choque que ele tem também, e o que você irá precisar para poder começar a se desenvolver, né, primeiro neste caminho. Então, pois bem, então o que significa entrar no caminho da magia? Então, muita gente pensa que estudar magia é aprender alguma coisa mística, alguma coisa oculta para poder dominar e controlar a realidade. Mas o caminho oculto, o caminho da magia, ele começa muito antes disso. Tá? Ele começa quando a pessoa percebe que ela vive no automático, ela sempre vive reagindo sem consciência das coisas, pensa de uma forma condicionada, ou seja, sempre acha outras pessoas que pensam igual a ela e sempre, nunca tem alguém diferente, e conhece muito pouco sobre si mesma e espera e acredita que os outros sempre a definem como ela deve ser e como ela deve se comportar. Então, o início da magia, ele não vai acontecer exatamente em um ritual, ele acontece em um despertar. Ele acontece quando você começa a observar a sua própria mente, a sua própria realidade. Então é esse que é o verdadeiro portal de entrada. Ele não é um ritual, não é uma experiência muito mística. É de repente você acordar e pensar, olha, tem coisas aqui acontecendo, eu não sou assim, por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo dessa forma? Então quando você começa a ter esta percepção de si, da onde você está ocupando, qual que é o seu, você começar a entender e compreender qual que é o seu papel, começar a olhar de uma forma mais diferente para a sua vida, para a realidade que você está vivendo, automaticamente a sua linguagem ela começa a mudar. Porque você começa a perceber nas entrelinhas, digamos assim, o que você está vivendo. As causas que estão por detrás da realidade que está te mantendo onde você está nesse exato momento. Então, que você estava apenas respondendo à vida e reagindo ao que te acontece. Então, a partir do momento que você percebe a linguagem da realidade, você começa a desejar compreendê-la e é nisso que entra a magia como linguagem. Então, uma das coisas mais importantes para você entender é que a magia, ela fala em uma linguagem simbólica, digamos assim. Ou seja, o ocultismo, né, que é um guarda-chuva que a gente engloba tudo quanto é ciências abaixo dele, nesse termo, ele raramente vai te ensinar de uma forma literal.
Raramente ele vai te ensinar isso. Ele vai te ensinar através de mitos, de imagens, de metáforas, de planetas, elementos, de números, de arquétipos, de narrativas iniciáticas. Então, por isso, tantos livros eles parecem, logo de início, principalmente para o iniciante, muito confusos. Eles não foram escritos apenas para poder transmitir uma informação ou um simples conhecimento. Eles foram escritos para poder provocar reflexões, e eles também foram escritos também para outros magos e outros sábios, outros filósofos. Então toda a tradição esotérica, toda a tradição magística ocidental, ela sempre entendeu que certos conhecimentos eles não podem ser compreendidos apenas racionalmente. Eles precisam ser também amadurecidos internamente. Então, quando você tem seus primeiros contatos com estes livros, ocorre o primeiro choque que todos nós que estamos neste caminho passamos. E comigo também não foi diferente. Eu tive um grande choque de realidade, digamos assim, quando eu li pela primeira vez. E como o meu primeiro livro tendo contato sobre magia, então quando eu li a primeira vez Dogmas e Rituais de Alta Magia de Eliphas Levi. Então, de primeiro momento, eu obtive uma compreensão de diversas coisas que estavam acontecendo ali na minha vida, mas logo depois de algum tempo, eu comecei a perceber que cada resposta abria também umas 10 novas perguntas. Então, no início, para o iniciante, para quem está começando agora, começa a parecer algo muito confuso e você começa a se perder em labirintos de dúvidas. Mas acontecer isso é algo muito bom. É de extrema importância que isso ocorra. E por que é importante que isso aconteça? Porque o caminho magístico, o caminho mágico, ele não é um pacote pronto de verdades absolutas. Ele é um processo de investigação. Então, vou repetir. Então, o caminho mágico ele não é um pacote pronto de verdades já pré-estabelecidas para você. Ele é um processo de investigação. Então, o verdadeiro estudante dentro desse caminho magístico, ele aprende a questionar, comparar tradições, analisar símbolos, desenvolver cada vez mais discernimento, separar o que é o joio do trigo, vamos dizer assim. Então, sem isso, qualquer pessoa vira refém de guru, vira refém de fantasias, vira refém de ilusões. Então, seguindo estes questionamentos que surgem e o desejo também por respostas, que é o que te leva à investigação, também irá te levar ao que você precisa desenvolver primeiro. Então, o que você precisa desenvolver primeiro? Você precisa dividir, primeiro desenvolver, a gente pode dividir aí em 3 partes, por exemplo. Então, a primeira parte é a sua capacidade de concentração. Então, hoje, a maioria das pessoas, elas não conseguem manter a atenção por 5 minutos, nem por 2 minutos. 5 minutos é até muito alto. Mas concentração é uma habilidade central no caminho mágico. Por quê? Sem foco, você não consegue, por exemplo, fazer meditação, você não consegue fazer contemplação, você não consegue ter um estudo profundo, entrar em fluxo, vamos dizer, um hiperfoco, e não consegue nem fazer uma prática ritual séria. Então, por isso que muitos sistemas iniciáticos desde a antiguidade já começavam com treinamento de silêncio e de atenção. O que nos leva à segunda parte, que é a imaginação, que também precisa ser desenvolvida. E aqui tem algo bastante curioso, porque a magia tradicional, ela não via a imaginação como uma fantasia infantil. Tá? Então, via a imaginação como uma ponte que liga a consciência com um símbolo. Então, grandes tradições esotéricas já utilizavam visualizações, símbolos mentais, as meditações, as construções imagéticas. Para quê? Para trabalhar esses estados internos ao qual desejamos alcançar. Mas atenção, imaginação não é delírio. Então, um ocultista saudável, um mago saudável, ele mantém o equilíbrio entre o seu psicológico e o seu senso crítico, para te manter sempre com os pés na realidade. O que nos leva à terceira parte daquilo que se precisa desenvolver, que é a disciplina interna. Então, o problema de muitos iniciantes, principalmente, é querer experiências intensas sem antes construir uma estrutura emocional que suporte essas experiências. Porque conhecimento sem equilíbrio, o que pode causar? O que pode gerar? Ele pode gerar obsessão,
pode gerar paranoia, escapismo, confusão mental. Então, por isso, a tradição iniciática, ela sempre valorizou a ética, o autocontrole, a paciência e principalmente a responsabilidade. E por que eu te disse tudo isso e por que é importante você desenvolver essa capacidade de concentração, a imaginação, desenvolver a disciplina interna? Para não cometer o erro de transformar a magia em personalidade. E isso é um ponto muito importante. Quando eu ensino aos alunos aqui da escola, também que é importante a sua autenticidade, identidade e personalidade mágica, mas não no ponto que está sendo nos dias de hoje. Porque algumas pessoas que já começam a estudar o ocultismo, elas já transformam isso em personagens. Não na personalidade, em personagem. Elas querem parecer trevosas, misteriosas, demonstrar superioridade porque ela conhece algum tipo de conhecimento oculto que ninguém sabe. Elas querem viver esteticamente como magos, digamos assim, bem caricato. Mas o verdadeiro desenvolvimento oculto, ele costuma produzir o contrário. Ele desenvolve cada vez mais silêncio. Por desenvolver cada vez mais silêncio, ele desenvolve cada vez mais a lucidez. E bem menos a necessidade de aparência. Então, quanto mais profundo é o estudo, menos necessidade existe de performance. Porque é para o seu desenvolvimento, é melhoria da sua vida, é ajudar você a cumprir aquilo que você se propôs a realizar na sua vida. É diferente, não é para o outro, é para si. Então, ao longo dos estudos e de suas práticas, você irá percebendo o quanto você desconhece de si mesmo. E esta é, talvez, uma das maiores descobertas do iniciante, que seja entender que a maior parte do caminho mágico é sobre si mesmo. Não sobre controlar o mundo. É sobre compreender seus medos, seus desejos, seus impulsos, as suas emoções, os seus padrões mentais, os seus conflitos internos, as razões e causas disso, não no sentido psicológico, mas no sentido de ser. Porque desconhecer esses pontos de forma verdadeira é o que te fazia viver como marionete na sociedade anteriormente, entende? Então, compreender estes pontos e transformar as suas partes ruins em boas, muitas tradições chamavam isso de transmutação. Então, transformar o chumbo em ouro, né, para a gente usar uma linguagem mais alquímica. Mas talvez o verdadeiro chumbo, ele sempre tenha sido essa consciência inconsciente, ou seja, é o ouro, né, uma consciência que seja desperta. E agora, se você se sente perdido ainda em tudo isso que eu te falei, com certeza está perdido também nos seus estudos, ainda por não saber por onde começar. Então, como começar os seus estudos sem se perder? Ou se você já começou os seus estudos, né, e acabou se perdendo depois com a vastidão de temas que tem dentro da tradição magística. Então, se você quer começar de uma forma certa, né, escolha poucos autores no início. Construa uma base filosófica. Eu sei que tem alguns que não gostam, ele já gosta de ir para a prática, ele já quer fazer, ele acredita que ele só aprende se ele fazer. Não, você tem que construir uma base filosófica para você conseguir ter uma capacidade meditativa, você conseguir ter uma capacidade contemplativa, estudar os símbolos, saber como que você reage e responde a esses símbolos, sempre manter a atividade do seu diário mágico e avançar lentamente. Você não está numa maratona. Os estudos da magia, ele é ao longo da sua vida. Então não tente consumir tudo de uma vez. O ocultismo, ele não é corrida, ele é aprofundamento. E tem vídeo aqui no canal onde eu indico pelo menos 3 livros para que você possa iniciar os seus estudos de uma forma correta, com ordem de leitura. Tem tudo aqui para poder te ajudar. E talvez o verdadeiro começo, né, da magia, ele seja esse exato momento. Quando você percebe que o maior mistério não está escondido em grimórios antigos, mas dentro da sua própria consciência. Porque no fim, o caminho oculto, ele não transforma aquilo que você sabe, ele transforma aquilo que você é. E se o que eu te disse até agora fez sentido para você, se inscreva aqui no canal e deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda e muito a escola a crescer e
me incentiva bastante a criar cada vez mais conteúdos, trazer cada vez mais videoaulas aqui para você. Então, aqui eu sempre irei trazer conteúdo sobre hermetismo, simbolismo, tarô, alquimia e principalmente magia clássica. Então, se este não foi o seu primeiro contato com o tema de magia, ocultismo, mas você já estuda um pouco sobre o assunto, também responda aqui nos comentários o que mais te atrai no ocultismo e se você é novo, está começando agora, o que te atraiu para o ocultismo. Meu nome é Rodrigo Cândido, seu professor de magia de hoje e sempre, e nos vemos em um próximo vídeo aqui no canal.